Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura nos falou da experiência de Deus. Que coisa importante! Deus para nós não é uma doutrina, não é uma ideia. Deus é alguém com quem eu me relaciono. Conheço o rosto de Deus, o coração de Deus, a pessoa de Deus. E o que disse a primeira leitura? Disse assim: olhe, em nenhuma das outras religiões Deus fala. E o nosso Deus de Israel, nós sabemos a sua voz. Ele fala conosco e fala como um amigo. E todos nós fazemos essa experiência. Aliás, estamos aqui porque dentro do nosso coração, Deus nos falou: vá, Aparecida, eu estou lá te esperando de braços abertos. Vá, Aparecida, e através de minha mãe, você vai me encontrar lá. E quando voltarmos para nossas casas, a gente vai publicar: fui a Aparecida, encontrei a mãe, mas principalmente ela me ajudou a eu me encontrar com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus fala para nós como um amigo, um Deus que fala. Um Deus que amou tanto o povo de Israel. Isso nenhum outro Deus fez. Por que amar Israel? Porque através do povo de Israel, Deus declara o seu amor a todos os povos. Veja que coisa extraordinária. Deus ama todos os povos, todas as nações, e nos deu a criação, nos deu a saúde, nos deu a vida, sinais fortes deste seu amor. Deus, disse a leitura primeira, Ele escolheu nossos antepassados, os patriarcas, os profetas, e também você está aqui porque o seu avô, sua avó, sua madrinha, seu padrinho, ou pessoas, sacerdotes, antepassados, falaram de Deus para você. Esse é o nosso Deus. Ele vai falando através das pessoas que nos transmitiram Deus. Ainda mais, amou tanto este povo que desceu até o Egito e ajudou o povo a sair para a terra da liberdade, a terra prometida. E ainda mais, um Deus que dá ao povo essa nova terra. Isso é demais. Um Deus que pensa até na terra, para a gente plantar, para a gente ter vida, para a gente ter dignidade. É esse o nosso Deus. E ainda mais, disse a leitura, olhe, se você guardar os mandamentos deste Deus, você está guardando a amizade com Ele, a aliança. Então guarde os mandamentos de Deus e você terá vida e vida plena. Isso nos disse a primeira leitura. E a segunda leitura nos diz, muito bem, que maravilha é o nosso Deus. Eu creio nesse amor de Deus, mas Ele nos enviou seu Filho Jesus. E em Jesus nós percebemos e vemos o rosto e o coração do Pai. Então o que fazer diante de Jesus? Descobrir nele exatamente uma prova, mais uma prova do amor de Deus por nós. Jesus na manjedoura, Jesus na cruz, Jesus na hóstia, Jesus no coração de um doente, de um peregrino e de um preso. Nenhuma outra religião pensa assim, irmãos e irmãs. E então, encantados por Jesus, conquistados por Jesus, fomos convidados no Evangelho a segui-lo. E a grande frase foi essa: o que adianta você ganhar o mundo e se perder? Perder a alma, não adianta nada. E havia um jovem chamado Francisco Xavier, que era universitário, nobre e rico. Ele ouviu essa frase do Evangelho do seu colega Inácio de Loyola. E hoje nós temos quem? São Francisco Xavier.
que foi até o Japão, até a Índia e queria chegar até a China para levar nada mais, nada menos do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dize uma palavra e serei salvo. E a palavra que Francisco Xavier ouviu foi esta: que adianta ganhar o mundo e você perder a vida. E é assim então que nós também queremos seguir Jesus Cristo, e Ele nos deu 2 conselhos para segui-lo. O primeiro: renuncia-te a ti mesmo, porque se a gente não renunciar a si mesmo, nós vamos continuar na vaidade, no poder, no egoísmo. Como dizem os santos: Senhor, liberta-me de mim mesmo. Vamos repetir? Senhor, liberta-me de mim mesmo. É isto, porque o centro não somos nós. Nós precisamos diminuir o nosso eu. E esse renunciar a si mesmo, Jesus, numa hora que os apóstolos estavam brigando quem ia ser maior, Ele chamou uma criança. Quando estavam pensando em ter o primeiro lugar, Ele disse: não, vocês sejam os últimos, os servidores, os pequeninos. Esse é o grande conselho de Jesus, de nós então não colocarmos o nosso eu no centro. O centro é o outro, aí muda tudo. Quando o centro não sou eu, mas meu marido, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, os irmãos, tudo vai melhorar. Quando o centro sou eu vou criticar, vou brigar, vou criar problemas, vou achar que só eu tenho razão. E então o grande conselho de Jesus: renuncia a esse eu orgulhoso, ferido, que quer fama, quer aparência, quer mandar, quer sobressair, quer aparecer. Olha que conselho bonito de Jesus. E aí nós estamos sendo um outro Cristo para as pessoas neste mundo. Eu sei, irmãos e irmãs, que essa é uma batalha de cada dia. Mas esse é o caminho que Jesus nos mostra, e Ele não se engana ao pedir isso. Renuncia-te a ti mesmo. O mundo vai ser um mundo de caridade, de perdão, de misericórdia, de elevação do outro. Vai ser bem diferente. E o segundo conselho que Jesus nos deu hoje é esse: tome a cruz. Ninguém de nós gosta de cruz. A cruz de cada dia. Às vezes é a cruz de ser pai, a cruz de ser mãe, a cruz do desemprego, a cruz de uma doença, a cruz de você nem gostar de si mesmo, a cruz de ter dificuldade de perdoar. Cada um de nós deve identificar a sua própria cruz e abraçá-la. Por quê? Porque quando nós abraçamos a nossa cruz, então nós estamos sendo curados de tantas coisas. Porque exatamente a cruz, ela é uma ciência, ela é uma escola, é uma sabedoria. A gente abraçando a cruz, nós vamos nos santificar, sim. Nós vamos crescer cada vez mais no lado humano, no lado cristão, no lado espiritual. Agora, uma cruz nunca é agradável, mas que a cruz é um grande livro para a nossa vida, que nos ensina tantas maravilhas, está uma verdade. E a santa de hoje se chama exatamente Santa Teresa Benedita da Cruz. Porque foi na cruz, e uma cruz pesada, que ela encontrou-se com Jesus Cristo. E tem esse livro tão bonito, A Ciência da Cruz, a Escola da Cruz, o livro que é a cruz. Esse livro, Jesus crucificado, nos ensina tudo. Tudo aprendemos, inclusive porque a cruz não tem a última palavra, vai ser a ressurreição. Então, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela tinha outro nome, chamava-se, pelo batismo,
Edith Stein. Ela, claro, alemã, mas era judia. E esperneou contra Deus, abandonou a religião, era muito crítica. E ela, muito estudiosa, e se tornou a primeira mulher filósofa. Ela lecionou em grandes universidades europeias, no tempo que a mulher era muito humilhada. Hoje é muito comum termos doutoras mulheres nas universidades, mas ela foi, na Europa, a primeira mulher. Então ela defendeu muito essa dignidade da mulher, e Deus foi mostrando para ela alguns caminhos. Nesse tempo, estourou a Primeira Guerra Mundial, e olha o que ela fez. Já estava mais pertinho de Deus, ofereceu-se para trabalhar como enfermeira na guerra, Primeira Guerra Mundial, na Cruz Vermelha, atendendo os feridos, os doentes. Aí já está o caminho de Deus. Mas foi nessa cruz, vendo gente estourada pelas bombas, gritando de dor, e ela sendo enfermeira, ela diz: a cruz me converteu. E teve também um fato muito forte na vida dela, que um professor famoso, que ela gostou muito, morreu no campo de concentração. E a esposa deste professor, morto no campo de concentração, aceitou aquela morte, aquela crueldade, com serenidade, com paz, perdoando os que mataram o seu marido. A cruz. Isso falou muito, muito para Santa Teresa Benedita da Cruz. E ela, como filósofa, um dia estava na grande cidade lá de Frankfurt, na catedral, e ela viu uma senhora pobre chegar na igreja, se ajoelhou com tanta fé, rezou com tanta fé, e Edith percebeu que ela saiu da igreja com um rosto diferente. Isso falou para ela: essa senhora deve ter encontrado a verdade, essa senhora não pode estar enganada. E também fez uma amizade muito grande com uma grande filósofa professora, e essa professora era também judia convertida, Santa Benedita da Cruz. Então, vai ler o livro da vida de Santa Teresa de Ávila. Quando terminou a leitura, ela fechou o livro e disse: encontrei a verdade. E vai se tornar uma freira monja carmelita. Veio a perseguição de Hitler e ela foi presa e morreu asfixiada com um gás venenoso na câmara de gás em Auschwitz, onde todos sabemos que é um dos piores campos de concentração. Mas um comerciante que conviveu com ela durante os 3 anos que ela estava no campo de concentração, ele disse assim: ela não perdeu a paz, ela confortava todos. Tinha gente que enlouquecia, que gritava, que esperneava, e ela tratava um por um com paz e com serenidade. E ainda mais, lavava, penteava, arrumava as crianças, filhas dessas famílias que também morreram na câmara de gás. Então, uma grande santa. Vamos nós ler também a vida dos santos, mas principalmente a vida de Jesus no Evangelho, porque os santos são para nos cativar. Então, a mulher tão moderna, tão importante, se tornou carmelita e mártir, porque seguiu Jesus. Um exemplo bem bonito, então, para o Evangelho de hoje. Seguir Jesus, porque encontrou a verdade. E ela disse: quando a gente encontra a verdade, a gente cresce na bondade. Que Deus nos conduza, então,
nesses caminhos bonitos do seguimento de Jesus. Amém.